Olá, pessoal. Bem-vindo ao meu canal Filosofia e Cultura. Hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre um tema que, geralmente, quando eu falo sobre ele com algumas pessoas em particular, o pessoal fica um pouquinho chocado, ou no mínimo acha muito estranho, né? Geralmente, quando as pessoas me perguntam, mas professor, o senhor acha que Deus existe? Né? E geralmente eu digo, olha, me parece que não. Me parece que Deus ele não existe. E aí o pessoal acha estranho, porque muitos sabem, evidentemente, da minha postura religiosa, né, como católico, como cristão, e como que de fato eu tenho uma visão cristã do mundo, né, da existência. E muitos, no primeiro momento, não entendem nada o que eu estou querendo dizer com isso. Ora, o que eu de fato tento mostrar para as pessoas que existem duas coisas que são importantes. Primeiro, quando nós realmente discutimos, pensamos, analisamos se Deus existe ou não, nós precisamos ver qual é a concepção, qual é a noção, o conceito que nós temos de Deus. Né? Porque às vezes, dependendo da compreensão, da noção que nós temos de Deus, de fato, a conclusão que nós podemos chegar é que ele realmente não é, que ele não tem, digamos assim, nenhum tipo de positividade ontológica, mas que na realidade é uma invenção da nossa cabeça, é uma crendice, é algo que de fato, digamos, não faz parte da realidade, não é algo real. Tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos refletir muito qual é a ideia, a noção, a concepção que nós temos de Deus. Mesmo sabendo que nenhuma noção, nenhum conceito vai conseguir expressar com total exatidão a realidade divina, a natureza divina, justamente porque Deus é transcendente e sumamente perfeito, né? As nossas palavras, os nossos raciocínios, enfim, os termos que nós usamos para tentar expressar o que é Deus, nunca vai conseguir esgotar a realidade de Deus e dizer com total exatidão o que ele é. Mas, mesmo admitindo isso de antemão, nós temos uma certa concepção do que seja Deus. E às vezes uma concepção muito confusa. Por isso que me parece que a primeira atitude que nós precisamos ter é refletir sobre a noção que nós temos sobre Deus. A segunda coisa é aquilo que muitas vezes, ali no contexto do mundo medieval, alguns autores chamavam a atenção. Então, quando se dizia, mas Deus existe? Não, Deus não existe. Por quê? É aquela ideia, né, se você pegar o existire, né, do latim, essa coisa, né, do existir, né, o que me interessa aqui é principalmente a partícula ex, ele tem a ideia justamente de procedência, né, de onde se vem. Ora, se eu digo que Deus existe, né, de uma certa maneira, eu estou falando então que Deus, né, que Deus ele veio de um outro. Olha, se ele veio de um outro, se ele foi feito por um outro, se ele tem uma procedência de um outro que o fez, então isso mostra que ele tem uma relação de profunda dependência ontológica para com esse outro princípio que o fez, né? Do qual ele procede. Então, de fato, a ideia, repito, de existir ou de existência, que está presente, né, essa partícula ex, ela indica ou ela já aponta para uma certa noção de que, de fato, aquilo que existe está no plano da realidade, mas no fundo, depende profundamente de um outro. Ora, Deus, sendo o ser absoluto, né, ele é em si e por si mesmo, ele é um ser subsistente. Se de fato ele é um ser subsistente, existe por si e em si, ele não pode simplesmente proceder dependendo de um outro, sendo feito por um outro. Senão se estabelece aí uma relação de subordinação. E aquele que o fez seria superior a ele e ele seria inferior. Mas como que, se ele é absoluto, né?
e subsiste por si mesmo, como é que ele pode, então, depender de um outro que seria mais perfeito que ele? Então, por isso que era muito comum muitos dizerem, né? Deus parece que, de uma certa forma, não existe, mas ele é. Ele é. Por que ele é? Porque ele é absoluto, é eterno, é em si e por si mesmo, né? Deus, de fato, ele não tem o ser porque recebeu de alguém, ele não tem uma existência porque ele recebeu essa existência de alguém. Ele é o ser subsistente. Ele é o que é desde todo sempre. Então é nesse sentido que alguns preferiam dizer, né, em vez de ficar falando que Deus existe, seria melhor dizer que ele é. Ele é o que é desde todo sempre. Né? Como, de uma certa forma, ele já havia lembrado a Moisés: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Então, isso é mais para a gente poder pensar um pouco, refletir um pouco. Tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá certo? Se inscreva aí. Se gostou, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço. Até a nossa próxima reflexão.